Glória a Deus. Que maravilha, né? É servir ao Senhor. Que nesta tarde nós vamos ver se realmente nós somos um verdadeiro adorador, servo do Senhor. Como é que é? Como é que está o seu viver diante do Senhor? O verdadeiro adorador mostra a sua confiança em Deus. Você tem mostrado a sua confiança em Deus? Isso é a atitude do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele acredita no Deus Todo-Poderoso. Interessante que muitas pessoas dizem que é adorador, mas não acredita, não confia, não tem esperança no Deus verdadeiro. No Deus que é capaz de resolver as dificuldades que você esteja enfrentando. Então, que nesta tarde você abra o seu coração e compreenda que o verdadeiro adorador a Deus, ele sabe que mesmo que venha perder tudo, ele confia no agir de Deus. Isso, ontem eu recebi a notícia que tem uma neta minha que está muito nervosa, que vai fazer um teste. Eu digo, eu vou orar agradecendo assim a Deus, né? Mas eu sei que Deus está tratando, Deus está trabalhando. E muitas vezes, como eu disse hoje, a uma senhora, e ela estava com um problema de coluna, e eu disse, olha, eu tenho orado agora para as pessoas diferentes. Eu tenho orado, quando a pessoa pede oração, eu pergunto assim, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora pare um momentinho, eu vou pedir perdão dos meus pecados agora, e a senhora peça perdão. Analise como é que anda a sua vida diante de Deus. Aí eu explico para a pessoa, digo, olha, nesse momento, você está enfrentando essa dificuldade, e é Deus que está lhe dando um remédio para curar a sua alma primeiro. Então, meu querido, devemos a cada dia confiar, ter confiança no nosso Deus. Podemos descansar na certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. É Deus que está no controle de todas as coisas. Não vamos viver desesperado porque perdeu isso, perdeu aquilo, porque está enfermo. Não, não se preocupe. Quem sabe você está ansioso, ansiosa, que perdeu um ente querido. Essa semana que se passou, eu perdi uma tia minha, mas Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Foi a canção que nós ouvimos neste instante. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produtor oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, imagina só, e nos currais não haja mais gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Que maravilha, Abacuque. Ele realmente ele contou, mesmo se perdesse tudo, todos os gados, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. É essa palavra que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, meu querido. Vamos alegrar na nossa salvação, se alegrar no Senhor. Abacuque, ele abraçou a causa divina de todos os momentos da sua vida. Ele louvava a Deus. Deus quer que estejamos louvando a Ele. Mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora do sofrimento, na perda, nós devemos louvar ao Senhor e confiar no nosso Deus da salvação. Abacuque nos dá um exemplo de um servo fiel que confiava no Deus Altíssimo, mesmo no meio das tragédias. Abacuque confiava no Deus Altíssimo. Mesmo em tragédia, ele se alegrava no Senhor, exaltava o Deus da salvação. A mensagem que encontramos no Abacuque para nós nos dias de hoje é o seguinte, preste atenção, meu querido irmão, você que está desesperado que algo aconteceu na sua vida. A mensagem de Abacuque para os dias de hoje é, mesmo se estivéssemos doentes, ou não houver remédio para sarar, todavia devemos confiar e se alegrar no Deus da nossa salvação. Você que está no leito de dor, você que está enfermo, você que recebeu um laudo médico, quem sabe, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus está dizendo para o seu coração, se alegre no Senhor, que Deus está no comando de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. É isso que precisamos entender. É como aquela criança, eu estava dizendo isso terça-feira, agora na nossa igreja, eu vi alguém falando o seguinte, tem uma criança que estava tranquila e aquele vagão, aquele trem estava em alta velocidade, o vagão do trem se balançando muito, as pessoas preocupadas, ansiosas, e agora esse trem nunca foi assim, e o trem está em alta velocidade, o que é que posso fazer? As pessoas já estavam ansiosas, pensando que ia pular, pensando em coisas ruins, e mesmo com tantas pessoas agitadas, elas viram ali uma criança e dizem assim,
E você, menino, por que você está assim? Tão tranquilo, nós aqui afobados. Ele disse, eu estou tranquilo, porque meu pai que é o maquinista desse trem, ele sabe o que está fazendo. Olha, essa é uma grande palavra para nós nos dias de hoje. Nós temos muitas vezes enfrentado uma coisa que é simples e ficamos muitas vezes desesperados. Que nesta tarde nós possamos olhar para nós mesmos e pedir perdão pelos nossos pecados. E pedir perdão porque muitas vezes é a nossa fraqueza. Mesmo se estivesse doente, não houvesse remédio para sarar, todavia devemos confiar e se alegrar no Deus da nossa salvação. Imagine só, a alegria em Deus deve ser para todos os servos do Senhor. Você que é um servo do Senhor, você tem que se alegrar em Deus, mesmo no sofrimento, porque Deus está no comando, Deus sabe todas as coisas. Eu tenho dito, meu querido, que ninguém consegue viver um segundo de vida a qual Deus já determinou. É verdade. Deus já determinou. Não existe maneira nenhuma para que nós possamos prolongar. É Deus que está no comando de todas as coisas, meu querido. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então o apóstolo Paulo, falando aqui aos Filipenses, nós temos que se alegrar, é o quê? É uma vez no mês? Não! Nós temos que se alegrar sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. É no Senhor que nós devemos regozijar. É nele, é no Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Em outras traduções nos diz ainda, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. E aí você me responde para você mesmo, meu querido. Você tem se alegrado no Senhor? Que alegria tem trazido o seu coração? Alegria, quem sabe, das coisas do mundo que tudo vai ficar? Que tipo de alegria você está tendo? Você está se alegrando em quem? Qual é o Deus que você tem servido? Muitas vezes as pessoas ficam tão alegres quando estão ouvindo um jogo de futebol, ficam se alegrando, aquela alegria grande, e muitas vezes não se alegram na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja assim falando no seu coração. Você analise. Nós temos que se alegrar no Senhor, nem nas coisas do mundo não, que aqui é passageiro. Paulo mesmo passando por suas noites difíceis. Então era vigília, perseguições, fome, sofrimento que Paulo passava. Ele escreveu, alegrai-vos no Senhor. Olha que maravilha, que conselho o apóstolo Paulo nos dá nesta tarde. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É isso que Deus quer de cada um de nós, estar se alegrando cada vez mais na presença de Deus. Paulo queria dizer que a alegria dele não deveria ser baseada nas coisas do mundo, de maneira nenhuma, meu querido. Pois as coisas do mundo sempre traz decepções. Não adianta você se alegrar com as coisas do mundo, que de repente traz decepções. Interessante que muitas vezes eu não entendo de jogo, me perdoe, porque quando eu era criança eu fui proibido, meu pai nem jogar, nem assistir jogo, nem nada, eu não entendo de jogo, mas eu vejo muitas pessoas se alegrando com um time, se alegrando, depois de repente o outro time bate nele, fica triste. Então, que alegria passageira que vocês têm, né, nesse mundo. Interessante que as coisas do Senhor, nosso Deus, nunca falhou e jamais falhará. O mundo sempre falha, pois o nosso Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e será sempre, eternamente. É o mesmo Deus que nós temos, meu querido. Por isso nós devemos se alegrar na nossa salvação, porque nós recebemos de graça, foi o alto preço que Jesus pagou em nosso lugar, nós não pagamos nada. Então nós devemos se alegrar nisso, na salvação. Isso, meu querido, é importante que nós sejamos buscando mais a presença de Deus. Portanto, devemos sempre se alegrar no Senhor. Interessante, meu querido, que a alegria, tendo em Deus, na direção de Deus, realmente determina maravilhas em nossa vida. Sem Deus na direção, nada tem valor, meu querido. Você precisa colocar Deus na sua vida, meu querido rádio ouvinte. Você que está ouvindo essa programação, você que não teve ainda um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Você precisa dar meia volta, deixa as coisas do mundo, comece a seguir a Jesus, se alegre na presença de Deus, seja amigo de Deus, tenha intimidade com Ele, comece a falar com Ele, aí onde você está nesse momento, se arrependa dos seus pecados, buscando sempre a presença do Senhor. E aí você vai ver as maravilhas de Deus chegando na sua vida. Quem sabe você está sofrendo, mas saiba de uma coisa, aquele que serve ao Senhor, meu querido, uma coisa, eu quero dizer, o salmista disse que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria virá ao amanhecer. Então, mesmo com lutas e decepções da vida, o cristão deve encher o coração com a verdadeira alegria, alegria plena, profunda com o Senhor nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, nos diz Abacuque, nem haja frutos na vide, e os campos não produzam mantimento, ainda que rebanhos sejam exterminados dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha que maravilha. É o que fez Jó. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus filhos. Imagine só, nós, seres humanos, muitas vezes quando nós perdemos um celular, um relógio, ficamos tristes, abatidos. Não é verdade? E muitas vezes para ter alegria no Senhor é difícil, né, meu querido? Mas Jó realmente ele perdeu os seus bens. E ele disse, bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus tomou. É Deus que nos dá essas oportunidades. Estas palavras de Abacuque, meu querido, depois de milhares de anos, se tornam atuais para nossos dias. Presta atenção se não é. O mundo religioso tem mergulhado em teologias e fantasias. O mundo hoje está mergulhado nas coisas do mundo, de carnais, nos bens materiais. E se alegrado com essas coisas, tendo se afastado da presença de Deus. No mundo de hoje, cada vez mais, o que vemos são os olhares de muitas pessoas para as riquezas e não para Deus. As pessoas têm buscado muitas vezes a igreja para ser próspero, para receber uma bênção. Mas são poucas pessoas que estão indo para a igreja para ter intimidade com o dono da bênção, aquele que nos dá a bênção. No mundo de hoje, onde se vê é o interesse pela prosperidade, no seu bem-estar somente. A ganância tem invadido as igrejas, meu querido, apregoando assim as bênçãos financeiras, qualquer custo, de qualquer maneira. As pessoas estão falando só da prosperidade, esquecem de falar de ter intimidade com Deus. As pessoas esquecem que nós estamos no final dos tempos, que Jesus está voltando. Meu querido, interessante. A palavra de Abacuque para os dias de hoje seria: mesmo que eu não enxergue a cura da minha doença, mesmo que venha surgir aflições, que não reconheça a voz do Espírito, mesmo que a fome bata em minha porta, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Oh, meu querido, essa é uma palavra para o seu coração nesta tarde. Quem sabe você anda triste porque perdeu alguém. Quem sabe você anda triste que perdeu o emprego. Quem sabe você anda triste por uma enfermidade. Quem sabe você anda triste porque foi para o médico disse que você está com um problema, que seja qual for, de coração, quem sabe, ou diabetes, ou de pressão alta. Se alegre no Senhor, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O profeta nos mostra nesta tarde que a vida pode ser difícil ou não. Devemos sempre se alegrar no Senhor, meu querido. Quando o profeta Abacuque fez essa oração a Deus, ele dirigiu-se a sua confiança somente em Deus. É nele que nós devemos confiar, é no nosso Deus. Somente ele é quem é o verdadeiro Deus, é ele que nós devemos adorar, meu querido. Nós devemos adorar Pedro, José, André, Maria. Não, nós devemos adorar o Senhor, aquele que nos deu a salvação. É muito fácil adorar a Deus de barriga cheia, nós sabemos disso. Quando estamos com roupas novas, carro zero, sem faltar nada, com a saúde, é muito fácil adorar a Deus. Mas se torna um pouco difícil adorar a Deus quando tudo está com dificuldade, nós sabemos disso. Mas Deus quer que nós estejamos adorando a Ele, mesmo na hora da dor, do sofrimento, da tristeza, da alegria, nós devemos estar ao lado do Senhor, se alegrando na presença de Deus. Quando a situação complica, meu querido, aperta em nossas vidas, muitas pessoas têm adorado a Deus, muitas vezes, minha querida. Porque quando a pessoa está bem e não tem tempo para as coisas de Deus, e muitos deles, Deus dá essa oportunidade quando batem na dificuldade e começa a buscar a presença de Deus. É verdade, Abacuque nos dá um exemplo do verdadeiro adorador. Muitas das vezes achamos que Deus é quem é o termômetro da nossa vida. As pessoas querem colocar como termômetro, muitas vezes pensamos assim: se tudo está bem, eu vou adorar a Deus. Não é assim, meu querido. Não é assim que nós devemos falar com Deus. Deus, se o Senhor me der isso ou aquilo, eu vou me alegrar. Não, nós temos que se alegrar é a Deus. Mesmo com as respostas de Deus, nós sabemos que Deus tem a resposta certa para nós. Muitas vezes Deus diz
nós pedimos a Deus uma coisa e Deus disse sim. E tem coisa que nós pedimos a Deus que Deus disse não. Existe coisa que Deus espere um pouquinho no tempo certo de Deus. Essa é a resposta de Deus para o seu coração. Mas comece a se alegrar na presença de Deus. Faça a sua parte, meu querido. Mas, meu querido, em outras palavras, nós dizemos, se Deus me abençoar, eu adoro a Ele. Mas se não receber bênção, eu não adoro a Ele. Será que você tem feito isso? Será que nós temos feito isso? Só adora se Deus abençoar? Não é verdade? Nós devemos dar glória a Deus por tudo, meu querido. Herodes morreu de bicho porque não dava glória a Deus. Então, como é que anda a sua vida? Você tem adorado a Deus? Jó nos dá um grande exemplo sobre isso. Perdeu tudo, mas ele adorava a Deus, meu querido. Então, nesta tarde, eu quero dizer para você que Davi, ele escreveu que a sua confiança estava em Deus quando ele declarou em Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que esse versículo não tem nada a ver, mas eu passei 27 dias internado ali no Hospital São Lucas com enfermidade de cálculo renal, precisou fazer uma cirurgia muito difícil. Naquela época não tinha cirurgia laser, tinha que ser aberto mesmo a barriga. E eu vi ali naquele local, ali no hospital, pessoas, uns murmurando, outros falando palavras imorais, palavras indecentes. Não vê que está passando uma situação difícil. E eu não podia ler a Bíblia ali. Eu estava anestesiado no período, eu estava sem o óculos. Mas todas as noites eu recitava o Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de pasto. Eu comecei a recitar o Salmo 23 todas as vezes ali na noite, todas as noites que eu estava aí com minha consciência sem anestesiar. Interessante que aquelas pessoas paravam um pouquinho e disseram, eu gosto dessas palavras. Ele disse, eu gosto dessas palavras. Então, meu querido rádio ouvinte, procure buscar viver na comunhão com Deus. Se alegre na presença de Deus. Deixe um pouquinho a alegria do mundo, as coisas do mundo. Procure se alegrar no Deus. Um verdadeiro adorador não foge do controle de Deus. O verdadeiro adorador, mesmo no sofrimento, não vem assim buscar solução por própria, mas adorando a Deus, Deus dá a solução certa. Portanto, em tudo devemos dar graça ao nosso Deus, adorando a Ele verdadeiramente. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem espírito em verdade. Então que nós possamos realmente pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que muitas vezes nós falhamos, e entendamos que o verdadeiro adorador, ele sabe que realmente para uma folha da árvore cair é preciso estar no comando de Deus. Nós falamos sobre isso, que nos diz que um fio de cabelo não cai na nossa cabeça. Deus está no controle, não cai um fio da nossa cabeça se não for uma permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas, é Ele que nos criou, Ele é quem sabe quantas células nós temos no nosso corpo. Então, para que viver desesperado se Deus está no comando? Entrega a sua vida ao Senhor nesta tarde. Confie no Senhor, abra o seu coração, reconheça que você é um pecador e peça perdão a Deus e comece a buscar a presença de Deus, comece a adorar Ele. Muitas das vezes nós não conseguimos ver o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meu querido. Mas o verdadeiro adorador entende que Deus está no comando de todas as coisas. Porque Ele é quem nos sustenta, é Deus. Porque Ele é quem nos deu a vida. Porque Ele é quem nos renova as nossas forças, é o Senhor. Meu querido, se a alegria viesse da nossa própria vontade, meu querido, que seríamos de nós? Mas a verdadeira alegria vem do Senhor. Por isso que nesta tarde você realmente reconheça que é um pecador e que precisa ser um verdadeiro adorador. Ainda que não vejamos os milagres e as bênçãos que gostaria de ver, vamos adorar e confiar e esperar no Senhor, porque Deus está no comando. Deus sabe o que é melhor para você, meu querido. Então, na hora certa, Deus vai mandar a chuva de bênção para a sua vida. Mas comece a adorar a Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, glorificado é o nome do Senhor. Nós somos gratos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor Deus, falando do amor de Deus. Usa-nos, ó Pai, para a glória do Senhor.
Senhor, meu Deus, nesse momento eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma tarde, pelo amor que o Senhor tem para conosco, meu Deus. Nesse momento, ser com cada vida que está ouvindo esta programação, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, meu Pai. Desperta o teu povo, meu Pai, para buscar mais a Ti com sinceridade, Senhor, meu Deus. Realmente nós devemos viver uma vida de compromisso com as coisas do Senhor. Renova e restaura as vidas daquelas pessoas que estão distanciadas de Ti, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus abençoe grandemente, que possamos ser um verdadeiro adorador, que possamos estar louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu oro abençoando a cada vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Toda sexta-feira, das 16 às 17 horas, você ouve aqui na Sara Brasil FM 97,1 o programa Celebrando a Vitória, na comunicação do pastor Davi Dória. Ouça e participe!